Olá, pessoal. Tudo bem? Espero que tenham tido uma boa prova, estejam todos felizes aí, contentes. Eu estou bem satisfeito dentro da matéria de administrativo e também de constitucional, que a correção vai ser na sequência. Estou bem satisfeito, a prova foi bem justa dentro daquilo que a gente estudou. Espero que tenham ido bem. Acredito que foram muito bem nessas duas matérias. Vamos começar a correção de administrativo, tá bom? Questão número 27, prova amarela. 27, prova amarela. Com vistas a relevante interesse social, o Estado Alfa decidiu criar uma sociedade de economia mista. Percebam, sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista é aquela pessoa jurídica de direito privado que pertence à administração pública. Sociedade de economia mista, perdão. Deixa eu pôr uma corzinha melhor aqui para vocês. Para o desempenho da atividade econômica de sua competência. Após os devidos trâmites para a criação de tal pessoa, designada de empreender, verificou-se a necessidade de contratação de pessoal para que a entidade administrativa pudesse desempenhar suas atividades. Considerando a situação delimitada, assinale a afirmativa correta. Letra A. Não tem que fazer concurso para o seu servidor. Tem. Economia mista faz concurso. Letra B. Por se tratar de pessoa jurídica de direito privado, a criação não depende de autorização legislativa. Depende. É pessoa de direito privado, tem que ter autorização legislativa e registro em cartório. C. O regime de pessoal adotado por empreender será emprego público, o regime seletista. Portanto, letra C é o gabarito. C é o gabarito. Tem que fazer concurso público e quem trabalha nela é seletista. É isso aí. Letra C. Fácil. 28. Prova amarela. Carlos, conhecido advogado de notório saber jurídico, reputação ilibada com 30 anos de efetiva atividade profissional, acaba de ser nomeado desembargador junto ao Tribunal de Justiça do Estado Alfa. Advogado nomeado como desembargador é quinto constitucional. Em razão da natureza do cargo que passará a ocupar e do grau de responsabilidade de suas funções, Carlos gozará da prerrogativa da vitaliciedade. Juiz e desembargador gozam de vitaliciedade, que garante que a perda do cargo apenas pode ocorrer mediante sentença judicial transitada em julgado. A vitaliciedade de Carlos, que é o advogado entrando pelo quinto constitucional, será adquirida quando? Em que momento? Imediatamente, no momento da sua posse e exercício, não sendo necessário prazo, qualquer prazo de 2 anos, 1 ano, ou a prática de qualquer ato administrativo específico. Esse é o gabarito. A vitaliciedade de quem entra pelo quinto constitucional é automática. Repetindo, a vitaliciedade de quem entra pelo quinto constitucional é automática. Vitaliciedade automática. Lembrar aqui, a questão fala do quinto constitucional. Quinto constitucional. Que a gente vê muito em sala de aula, principalmente e inclusive em direito constitucional. Então percebam que interessante, eu falei para vocês em aula, a matéria de constitucional ajuda a gente em outras matérias. Aqui o constitucional está ajudando a gente em administrativo, né? Mas então, letra A é o gabarito. 29. Ataúfo é servidor público estável de um pequeno município ocupante de cargo administrativo de carreira, junto ao Poder Executivo, cuja remuneração era composta pelas seguintes rubricas, determinadas por lei do mencionado ente federativo. Vencimento base, de valor inferior ao mínimo, não tem problema, porque o que conta para efeito de remuneração é o total, né? Abono salarial, utilizado para alcançar o salário mínimo, então já bateu no mínimo, não posso contestar isso. Adicional por tempo de serviço. Tudo bem, ele tem 3 rubricas aí que compõem a sua remuneração. O município editou uma lei XYZ e conferiu à carreira de Ataúfo nova gratificação, estipulada em 10%, tudo bem, sobre a remuneração total até então percebida pelo mencionado servidor, somando a rubrica 1, 2, 3. Não pode. Sempre que tiver uma nova gratificação, uma nova vantagem, ela não pode ser incorporada ao todo. Não existe efeito cascata. Ela sempre vai recair, ela sempre vai incidir sobre o vencimento base. Sempre. Então, vamos lá. Acerca da remuneração de Ataúfo, com base na situação hipotética narrada, assinale a correta. A remuneração de Ataúfo é inconstitucional, porque seu vencimento básico não poderia ser inferior ao mínimo. Poderia. Aqui poderia sim.
Não tem problema não, desde que o total seja superior. O município não precisava ter editado a lei para instituir nova gratificação, na medida que a alteração da remuneração poderia ser feita por decreto. Não, tem que ter lei. Alterar a remuneração tem que ter lei. Então, precisava sim. C. A gratificação instituída pela lei XYZ é inconstitucional, porque seu cálculo incidiu sobre verbas que não podem ser computadas para a concessão de acréscimos ulteriores. Exatamente isso. Não poderia ter sido computado o efeito cascata para acréscimos ulteriores. Portanto, ela é inconstitucional. C é o gabarito. 29, prova amarela, C. 30. Questão 30. Em determinado hospital municipal ocorreu grave incêndio, essa questão é boa, iniciando por pane elétrica no sistema de refrigeração. Todos os pacientes foram retirados do hospital e diante do iminente perigo público, aqui está o X da questão, você já matava a questão aqui. Mas por quê, professor? Porque a palavra iminente perigo público é requisição administrativa. Eu cansei de falar isso para vocês em aula. A autoridade competente determinou que até que fosse providenciada a remoção dos pacientes para outras unidades, os enfermos fossem abrigados no pátio de uma grande escola particular, situada na frente do nosocômio. Então, eles ficaram no pátio do hospital particular, da escola particular, até que fosse providenciado um novo local para eles. Buscando obter informações sobre seu eventual direito de indenização, o proprietário da escola particular procurou você como advogado para obter orientação jurídica adequada, correta. Segundo a sua orientação, no caso em tela, o agente fez uso do quê? Vamos lá. A autoridade pública fez uso da requisição administrativa. Não é A, não é B, não é C, só se for D. Então, D. Requisição administrativa, que assegura ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Mais uma questão também que está na Constituição Federal e o direito constitucional nos ajuda no direito administrativo. Beleza? 31. O Parque de Diversões Alegrias, ABC, obteve legalmente autorização do município alvo para uso de bem público. Então, estamos na questão de ato administrativo de autorização e uso de bem público, de maneira a montar suas instalações e exercer atividades em determinada praça pública, pelo período de 3 meses. Um mês após a edição do ato, sobreveio uma nova legislação municipal alterando o plano diretor da cidade, tornando aquela área residencial e proibindo expressamente a autorização para fins recreativos, como instalação de parque de diversão. No caso em tela, houve a extinção do ato administrativo de autorização de uso, inicialmente válido, por meio do quê? Vejam, sempre que eu tiver um ato administrativo, vamos lá, eu tenho um ato administrativo, que é o ato 1. Esse ato é originariamente válido. E sobrevém uma nova lei, que torna esse ato de forma superveniente inválido. Isso gera a extinção do ato anterior pela chamada caducidade. Vimos isso nas turmas regulares aí do curso. Caducidade. Essa palavra é uma palavra muito conhecida em direito administrativo. Vocês não podem esquecer dela. A caducidade, a superveniência de nova lei que torna inválido o ato anterior. Portanto, o ato é extinto pela caducidade. Gabarito, letra B. Não é cassação, não é anulação, não é contraposição. Letra B, caducidade do ato, por força de legalidade superveniente, causada pela alteração legislativa sem culpa do beneficiário do Parque de Diversões Alegrias ABC. 32. Última questão de administrativo, prova fácil. Márcio, policial militar do estado Ômega, ao longo das férias em movimentada praia do litoral do estado Alfa, durante festa em que se encontrava paisana, envolveu-se numa briga. Sacou a arma da corporação. O cara é PM, saca a arma da corporação, ele está usando a arma da corporação, está se valendo da qualidade de servidor, que sempre portava e desferiu tiros contra Bernardo, que veio a óbito de imediato. Mirtes, mãe de Bernardo, pretende ajuizar a ação indenizatória em decorrência de tal evento. Sob a situação narrada, assinale a afirmativa correta. A ação indenizatória letra A não poderá ser ajuizada em face do Estado. Claro que poderá, deverá.
A ação deverá ser ajuizada em face da União. Não, é policial militar e estadual, que é competente para a segurança pública. C. A legitimidade do Estado ômega, estadual, considerando que Márcio tinha posse da arma da corporação, em decorrência da qualidade de agente público. Pronto, C é o gabarito. É exatamente essa. A ação vai ser movida contra o Estado e depois, a questão não colocou isso, então, a ação contra o Estado ômega e, posteriormente, uma ação de regresso contra o servidor Márcio. Regresso contra Márcio, provando a sua culpa para se ressarcir do valor pago à mãe da vítima aí, que é o Bernardo Amirtes. Ok? Espero que tenham tido uma ótima prova de administrativo, prova tranquila, sucesso a todos, já começamos a correção de constitucional. Abraços!